Essa figura aqui, ela representa esse, esse procedimento de escolha de processos para entrar em execução, ou melhor chamando de procedimento de escalonamento dos processos, tá? É uma diagramação que tenta facilitar um pouco a, a, a compreensão dessa questão toda relativa à escolha de processos que estão aptos, processos que executando, processos que entram na espera. Tá? Então, assim, vamos admitir uma fila de processos, que são fila de processos prontos, tá? Toda vida que um processo é criado, ele vai entrar no final dessa fila e o primeiro processo dessa fila é selecionado pelo sistema operacional para entrar em execução na CPU. Quando ele está executando na CPU, duas coisas podem acontecer. Primeira, ou a existência de uma chamada do sistema para finalizar o processo. Então, o processo termina aqui, tá bom? Então, executou todas as instruções, não tem mais instrução, finalizada, aquela chamada do sistema para encerrar o processo. Ou então ocorrer uma chamada do sistema para... Ou então a ocorrência de algum evento que faça com que esse processo ele deixe o estado de execução, certo? Mas não finalize. Então, ou ele vai entrar no estado de espera, ou ele vai retornar para o estado de pronto, ou apto à execução, certo? Então, pode acontecer o quê? Uma requisição de entrada e saída, tá? Ou seja, uma chamada de entrada, uma chamada do sistema, né, para entrada e saída, uma abertura de arquivo, alguma coisa nesse sentido. Aí, no caso, o sistema operacional vai manipular o bloco do controle do processo para inserir esse PCB numa fila de dispositivo, tá? E aí ele vai aguardar o momento até que o dispositivo possa atender. Depois que atender esse processo, ele volta para o final da fila de pronto, tá? Ou pode acontecer de o processador executando esse nosso processo, então aí você ter um tempo, né, aquele timer que controla o compartilhamento de tempo da CPU, ele alcançou seu valor máximo, então você ter essa finalização do tempo hábil disponível, né, pelo sistema para que aquele processo execute na CPU acabou. Aí, no caso, ele deixa a execução e ele volta lá para o final da fila de pronto. Vê que ele não fica bloqueado, não fica em espera. Tá? Pode acontecer também, né, desse nosso processo em execução, ele se tratar de um processo que permita a criação de outro processo. É o que a gente chama de processo filho, né? Um processo que é derivado daquele primeiro. E aí, dependendo do como ocorre a criação desse processo, a criação desse novo processo, esse processo que estava em execução, ele fica num estado de espera, aguardando aquele processo recém-criado executar e finalizar, tá? Então, assim, quando ocorre essa passagem, né, essa ramificação de um processo para criar um filho, o processo original é suspenso, é bloqueado, o processo criado vai entrar nessa fila de pronto, vai chegar um momento que ele vai executar, vai finalizar, e aí nessa situação o processo original ele deixa esse estado de espera, vai para o estado pronto e ele volta para executar normalmente, tá bom? E por fim, pode ocorrer também da existência de um sinal de interrupção, tá? Ou seja, é um sinal enviado por algum dispositivo de entrada e saída, algum controlador de entrada e saída, e aí, no caso, o processo que estava na CPU, ele é interrompido para que o sistema operacional possa assumir agora a execução na CPU para poder atender aquela interrupção.
Então, o processo, de fato, fica interrompido por causa da interrupção. Quando a interrupção for atendida, aí o processo deixa o estado de pausa, né, ou de bloqueado, retorna lá para o pronto até voltar à oportunidade de executar na CPU, tá bom? Então, assim, eu acredito que com essa figura aqui, ela ilustra melhor como é o procedimento para executar. Nessa escolha toda do processo que saem da execução, vão para a execução, vai para pronto, para espera e tudo mais, o sistema operacional ele define alguns escalonadores, né, que são as funções específicas do kernel para fazer essa escolha de quem é o processo que está apto e que vai ser colocado em execução, ou é um processo novo que vai ser colocado em execução. Tá? Então é comum vocês verem nomenclaturas como escalonador de longo prazo, tá? Que é esse termo aqui, e escalonador de curto prazo, que é esse outro termo aqui. O escalonador de curto prazo é chamado escalonador de CPU, tá? E o escalonador de longo prazo é chamado escalonador de tarefa, ou escalonador de Java. Esse escalonador de longo prazo, dependendo do sistema, ele não vai ser necessário, porque é o escalonador que é responsável por selecionar um processo novo e colocá-lo na fila de pronto. Se o processo, assim que é criado, ele já entra imediatamente na fila de pronto, então ele não passa por estado novo. Então não há necessidade de ter esse escalonador de longo prazo. É mais comum termos o escalonador de curto prazo, que é aquela função do sistema operacional que vai selecionar o processo que está apto para executar e vai atribuí-lo à CPU. Ou seja, vai ler o PCB dele, vai escrever os valores que estão armazenados lá no PCB, nos registradores da CPU, e aí a CPU, a partir daí, vai executar as instruções desse processo, a partir desse momento. Então, para a gente, talvez o mais importante no momento é o reconhecimento desse escalonador de curto prazo. Alguns sistemas vão apresentar também o que a gente chama escalonador de médio prazo, tá? Bom, escalonador de médio prazo é um escalonador que ele é uma função do kernel, né, que está muito vinculado com o gerenciamento de memória. Então, ele é responsável por lidar com processos que saem da área de troca, aquela área de swap, para a memória principal, e da memória principal, né, um processador. Então, é mais ou menos o que acontece. Assim, quando você tem um processo em execução, pode acontecer de ele executar alguma chamada do sistema, essa chamada do sistema faz com que ele fique bloqueado, e uma vez que ele fique bloqueado, há necessidade de um novo processo ocupar a memória principal, então não tem espaço, então ocorre uma troca, ou seja, alguma determinada porção desse processo, ele vai para a área de troca, esse processo ele vai para a área de troca, e um processo que está na área de troca vai para a memória principal, certo? Então, quando esse processo que estava em execução foi para a área de troca, ele precisa voltar, então esse escalonador de médio prazo é que ele lida com essa inclusão dele na fila de pronto, tá bom? Vocês vão perceber depois que o esquema de gerenciamento de memória que é adotado nos sistemas atuais não tem essa necessidade de todo o processo ir para a área de troca e voltar. Então, você tem algumas porções aí, né, fazendo a chamada memória virtual. Então, também não é uma coisa muito comum, e vocês pouco vão ouvir falar a partir de agora sobre escalonador de médio prazo. Tá? Agora, sim, o que é importante, o que vocês vão ter uma identificação muito forte, é o estilo dos processos que entram em execução na CPU. Estilo em que sentido? Cada processo que entra em execução, você tem uma sequência de instruções que vão ser um a um executados pela CPU. E aí,
dependendo de quais instruções formam aquela, que estão no segmento de texto daquele determinado processo, esse processo ele vai passar mais tempo executando na CPU ou mais tempo solicitando serviços de entrada e saída, tá? Então a gente pode classificar os processos pelo, digamos assim, pela delimitação de suas instruções. Então, os processos eles podem ser do tipo I/O bound, ou delimitado por entrada e saída, ou delimitado pela CPU. Processos que são do tipo I/O bound, ou delimitado pela entrada e saída, são processos que exigem muito serviço de entrada e saída. Eles passam mais tempo no estado de espera, aguardando conclusão de tarefas de entrada e saída, do que propriamente ocupando espaço na CPU, tendo suas instruções executadas. Então, são processos iterativos que precisam muito dessa interface com o usuário, aquela coisa de escrita e leitura, né, de processo. Quando você é questionado, você tem que responder. Então, esses processos iterativos são processos I/O bound. Tá? Os processos CPU bound ou delimitados pela CPU são aqueles que exigem muita ação por parte do processador. Então, são processos que normalmente, assim, de operações aritméticas, né, de acesso à memória, né, eles têm poucas operações de entrada e saída. Normalmente, os processos que rodam em segundo plano são processos CPU bound. Tá? Um bom processo ele deve misturar as duas coisas, as duas características. Né? Se você fizer, por exemplo, vocês têm vocês têm um determinado problema de resolução numérica lá que tem atender, por exemplo, aplicar um determinado algoritmo de resolução numérica lá de uma equação diferencial, tá? Então você tem que encontrar lá a solução desse sistema, dessa equação diferencial. É um procedimento, é um algoritmo que vai exigir muita operação aritmética, tal. Se vocês começarem a colocar, digamos assim, todo número encontrado vocês lançam em tela, vocês estão fazendo com que esse seu programinha ele entre muitas vezes no estado de bloqueado, porque toda vida que ele tem que escrever em tela, ele para. Entra para o estado de espera, volta lá para o pronto e vai aguardar uma outra oportunidade para poder entrar, para executar novamente, certo? Então, é mais ou menos essa característica aí, esse cuidado que tem que ter na programação. Bom, e sobre troca de contexto, é aquilo que a gente já havia falado, né? A troca de contexto é quando você recupera as informações presentes na CPU relativas na execução de um determinado processo são salvas no bloco de controle daquele processo, tá? E a recuperação desse contexto é justamente quando o seu kernel, o seu sistema operacional, lê o bloco de controle em um determinado processo, copia isso para os registradores da CPU para que ele possa agora executar aquele determinado processo que foi escolhido. Tá? Então, é uma coisa comum que vai acontecer com bastante frequência nos nossos computadores e, como mostrado aqui, você tem o quão rápido isso vai ser vai depender do hardware que a gente tiver.